Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos no nosso 20º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. Nesse capítulo que se chama Conflitos da Alma, dando continuidade a todo esse trabalho que o Clarencio vem fazendo, junto a toda a Zulmira, Evelina, Júlio, Amaro, Leonardo Pires, são vários personagens. Depois a gente vai colocar aqui para você o esquema para você não se perder. Realmente ele tem vários desmembramentos desse grande quebra-cabeça. Então, nesse capítulo, nós vamos nos encontrar na residência de Amaro. Clarencio foi até a residência de Amaro. E lá, por conta da presença de Clarencio, de Hilário e de André Luiz, a Odila percebe a presença deles e ela consegue chegar perto de Amaro. Então, o Amaro, em desprendimento do corpo físico, em espírito, ela então se encontra ali próxima a Amaro, e falando, né, ele fora do veículo denso e falando: Amaro, expulsa, corre com esta mulher da nossa casa, ela furtou a nossa paz, matou o nosso filho, prejudica Evelina. Leva essa mulher embora. E ela fica então falando que ela amava ele. Lembrando que a Odila é a primeira esposa de Amaro, que havia desencarnado e estava em verdadeiro processo obsessivo da segunda esposa de Amaro, a Zulmira. Então, Amaro, entre Odila e Zulmira, que estava num processo de obsessão, também sobre o sono, não participou da conversa, mas ela estava prostrada por conta das vibrações, por conta da fluidificação de Odila. Então a Odila ficou por um tempo ali atrás de Amaro, envolvendo Amaro para que ele mandasse embora a Zulmira, para que ele não ficasse com ela, porque ela estava prejudicando a família que ela ainda julgava que era sua família, apesar de ter desencarnado. Então, o Clarencio proporcionou o retorno ao corpo físico de Amaro para que ele então pudesse descansar e aí se desvincular de Odila. A Odila imprimia em Amaro uma fluidificação muito densa, ele ficava exaurido, ele ficava cansado. É interessante essa questão. Mas de repente, nesse momento, a irmã Blandina entra na sala chamando por Clarencio, dizendo que Júlio está numa situação terrível e precisa muito de auxílio, está gritando com muitas dores na sua laringe, em todo o seu sistema da garganta. Então ele estava com muitas dores e precisava da intervenção de Clarencio. Então, eles se dirigem para o Lar da Bênção, onde o Júlio, a irmã Blandina, Mariana, que era avó de Blandina, estavam então cuidando e zelando pelas crianças. Interessante, nesse capítulo ele tem várias questões muito importantes para que a gente possa estudar, pensar. Uma coisa que a gente gosta de ressaltar é que este livro ele é muito utilizado no passe, nos cursos de passe, cursos de esclarecimento, porque justamente nesse capítulo o Clarencio vai esclarecer muitas questões sobre os centros de força, os campos energéticos, que é o que a gente estuda bastante, e ele define cada um, é bem interessante. Mas o André faz uma pergunta muito importante para o Clarencio. Vejam só, o Júlio, como nós sabemos, filho de Amaro com Odila, morreu afogado. Muito embora a Zulmira tenha sido culpada dessa morte, tenha até desejado em algumas circunstâncias, Clarencio deixou claro que o Júlio iria sim, estava programado o seu desencarne naquela forma, por afogamento, por conta de débitos do passado,
que ele havia se suicidado. Então ele iria desencarnar de qualquer forma. E ele então teria padecimentos, porque ele, além de ter no suicídio se afogado no rio Paraguai, ele também ingeriu veneno e maculou o seu perispírito, toda a parte do pescoço, do paladar, né, da boca, da laringe. Então, e ele até hoje ele estava sofrendo as consequências desse ato, desse suicídio. E o André então pergunta, mas o Leonardo Pires, que é o avô de Antonina, ele que assassinou Esteves por envenenamento, também foram duas mortes semelhantes. O Júlio, que tomou, né, um ácido e maculou seu corpo físico, e o Esteves, vítima de Leonardo Pires, também ingeriu veneno. E o André pergunta, mas por que a diferença? Por que surgiam em ambos efeitos tão díspares? Se houve a mesma morte, por que teve efeitos diferentes? Porque para o Júlio é muito maior, mais danoso o efeito desse envenenamento, dessas substâncias que ele ingeriu. E aí o Clarencio esclarece de uma forma muito interessante. Ambos, Esteves e Júlio, padeceram do mesmo suflício, envenenamento. Mas o que é preciso observar são as causas que devem ser examinadas. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental desequilibra o corpo espiritual. E foi um ato voluntário de Júlio em macular com seu corpo físico, maculando por consequência o seu corpo perispiritual. De outro lado, o Esteves foi vítima do assassinato do Leonardo Pires. E o Júlio ainda, ele está enfermo até agora por consequência do suicídio, por ser um ato muito terrível contra si mesmo. E ele, então, ele sofre as consequências do suicídio há quase 80 anos. Vejam que ele reencarnou, voltou para a pátria, mas ele ainda sofre consequências do suicídio. Então, eles chegaram à residência de Blandina, onde estava o Júlio com muitas dores. E aí o Clarencio anuncia a reencarnação próxima de Júlio, que ele precisava. Então, ele começou a fazer passes magnéticos para que o Júlio pudesse, então, amenizar as suas dores e se preparar para o reencarne. Por essa razão, ressaltamos ainda mais uma vez, que o Júlio, então, estava no lar da bênção, ainda em sua forma infantil, porque ele em breve iria reencarnar. E eles estavam preparando o seu reencarne. Então, Clarencio explica que o corpo perispiritual está ligado aos 7 centros de força. E esse capítulo é interessante, que todos leiam com detalhes. Eu vou colocar alguns detalhes aqui no nosso feed, mas é interessante porque ele coloca que esses centros de forças, o nosso corpo físico, juntamente com o corpo perispiritual, ele forma um campo eletromagnético. Os centros de força são o motor desse corpo. E esses centros de força, eles estão localizados em vários setores do nosso corpo físico. E eles comandam cada setor. Mas o nosso pensamento vibra num circuito fechado. Então, cada centro de força está conectado ao nosso pensamento. Nós plasmamos, nós direcionamos o centro de força. Então, a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. E aí o Clarencio, então, coloca a importância que o centro coronário na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, porque o centro coronário, que fica aqui
no cérebro, ele comanda todos os demais centros de força. Ele emanam as energias de sustentação ao sistema nervoso central. O centro coronário é responsável pela alimentação de todas as células do nosso pensamento. O centro coronário é provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica do nosso organismo. Então, é muito interessante que o Clarencio ele vai dizer qual a função de cada centro de força, mas nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas eu fiz uma imagem aqui para que a gente se lembre. Na internet tem muitas imagens adequando os centros de força no nosso corpo físico. Então, o coronário é o centro que fica aqui. Muito próximo a ele está o cerebral, é um outro centro de força. O centro de força laríngeo, que fica aqui, nesta região. O centro de força cardíaco, na região do coração. O centro de força esplênico ou solar, na região do estômago. Na região perto do estômago. E tem o centro gástrico, também muito próximo à região do estômago. E tem o centro genésico na região inferior, na região genésica. Então, cada um desses centros de força representam as nossas energias comandadas pelo centro coronário. Esses centros de força nós utilizamos no passe. Quando ministramos curso de passe, a gente estuda esses centros de força para que a gente possa direcionar as energias, direcionar o magnetismo para as pessoas adoentadas em determinados centros de força. No caso do Júlio, que o Clarencio está dando passe, ele está com o centro laríngeo comprometido, por conta dele ter ingerido aquela substância tóxica que corroeu o seu centro laríngeo. Então ele necessita dos passes para revigorar, para amenizar as suas dores e ele proporcionar então um alívio e ele possa reencarnar próximo, como ele já está programado. E é interessante que o Clarencio coloca então que o Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário. Vejam, há quase 80 anos ele sofre as consequências do suicídio, mas ele ainda vai reencarnar com equipamento deficitário. De algum modo, lhe retrata a região lesada. Aqui nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizará por fraca resistência dos assaltos microbianos e em virtude de nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo. Quantas crianças, quantos de nós têm algum local do nosso organismo físico que é mais fraco, que está suscetível a doenças, que sempre tem a resistência mais abalada? Então, provavelmente, carregamos do nosso passado por termos lesado essas partes do nosso organismo. E o Júlio carrega isso e vai carregar para a nova existência que o aguarda, para que ele possa valorizar o corpo físico, que é uma bênção divina, valorizar isso que é um patrimônio, que é um instrumento de trabalho que Deus nos consagrou. Então esse capítulo é muito interessante, vale a pena ler, vale a pena estudar, é um capítulo que a gente estuda bastante, de forma pormenorizada, mas fica aí mais um capítulo, chegamos à metade do nosso livro. Espero que você esteja gostando, curtam a nossa página, curtam o nosso canal e fiquem conosco.